O reverbera Thiago Roney ou Roney? Thiago Roney eu prefiro. Thiago Roney. É. Prefere, mas qual é o certo? Roney ou Roney? Boa pergunta. Porque na minha família sempre me chamaram de Thiago Roney, né? Mas sempre a primeira pessoa que me conhece chama de Roney. Por causa que o Roney eu acho que é mais popularizado, entre aspas, né? Sim. E a pronúncia eu acredito que seja Roney, né? Sim. Acredito eu. Ô, Thiago, você tem a panela velha do mundo. Foi um conto naquele projeto maravilhoso do nosso amigo. Tá tocando seu telefone. Pode atender porque a gente quer saber quem é. Pera aí, um instante só, caros amigos. Nós estamos aí, vamos lá. Tô fazendo entrevista aqui, eu vou desligar. Tô aqui na Praça do Congresso, fazendo entrevista com o Marcelino. E ainda estão filmando, falando contigo, tchau. Quem era, Thiago? Minha companheira. Tá Como é o nome da aí. sua companheira? Anne Lúcia. Faz o quê? Ela é Filosofia. formada em filosofia e vende cosmético. É sua primeira leitora? Minha primeira leitora, é minha tiçanora, digamos assim. E ela é muito crítica? Ela é crítica porque ela escreve poesia, né? Poemas. Sim. Só que agora ela tá mais devagar, escrevendo devagar e não tá publicando. Mas ela, curiosamente, eu comecei na literatura com fanzine, né? Um zine aqui em Manaus chamada Claraboia. Claraboia. Isso, e ela era uma das que escreviam lá. Sim. Então ela é uma crítica fundamental. E que acompanha você já faz um tempo. A Panela Velha saiu naquele projeto, né, de Formas Breves, do nosso querido lá, o Carlos Henrique Schroeder. Isso. E aí você publicou um conto lá, né? E as pessoas compraram e leram. E aí, conta um pouco desse conto aqui. Então, esse conto aí, a oportunidade do Forma Breve surgiu depois que eu conversei com o Carlos e com a Denise Botman, né? Que conversou com o Carlos e falou do meu trabalho do estouro. E também através da resenha que eu tive, crítica do estouro, tanto da primeira edição como a segunda do Alfredo Monte. Sim. E aí eu estava escrevendo um conto que me remeteu aos anos 90, um narrador que está vivendo agora, contemporâneo, e remeteu aos anos 90 ali no Fernando Collor, né? O governo Fernando Collor. E aí ele tá casando, né? Ele casou, tem uma filha com a Edith. E aí ele vai acompanhar a mulher dele para ter o filho, né? Sim. Que é o Bolinha. E aí ele começa a rememorar o tempo que ele era o filho, né? Não era o pai. E acontece uma situação um tanto quanto trágica com ele, que vai de novo rememorar uma coisa profunda na época da família dele, do pai e mãe. Que aí eu não vou contar tudo. Você tem sempre essas relações familiares e também, pelo que eu estava passando muito rapidamente aqui, é um conto longo. Você vai escrever um romance, Thiago? Eu tô com um projeto de romance, que inclusive eu tô pensando em fazer, inclusive nesse projeto, continuar com a geografia de Manaus, trabalhando com a história de Manaus, inclusive. Vai estar passando no nosso tempo agora, mas vai rememorar, por exemplo, a época que teve a cabanagem em Manaus, em Belém. É uma ideia que eu já estou escrevendo, mas não estou finalizando. E uma das minhas influências fortes, que é a literatura latino-americana, eu gosto muito do que no geral chamam de realismo mágico, mas eu chamo de realismo maravilhoso, que é uma tese da minha pesquisa na universidade. E eu estou querendo também trabalhar com isso hoje, né? Apesar de achar que não foi esgotado, também que os contemporâneos pouco estão explorando isso, trabalhar com isso hoje, mas a ideia é essa. E ainda temos a merda do mundo. Depois da panela velha do mundo, a panela velha do mundo, vem a merda do mundo. Você fez esse livro com Arcângelo Ferreira, vocês dois a quatro mãos. Isso, a ideia surgiu numa mesa de um bar, quando a gente discutiu a literatura, o conto na verdade. A leitura é escrita como se fosse um quadro e uma fotografia, no sentido de que eles dão a linha, mas não dão todo o enredo. No caso do leitor, tem que construir um enredo. E quando eu intervim no conto dele, troca de e-mail, né? E aí a gente decidiu escrever juntos, linha por linha, frase por frase, sem discutir a temática antes. E aí depois que a gente escreveu uns 7 contos, 8, a gente foi ler e verificou que tinha um tema de fundo rondando, que era a ditadura militar. E aí a gente decidiu investir nesse tema de fundo, que tem tudo a ver com a questão de olhar a imagem e o leitor
ter que construir também o enredo, já que foi um período traumático, né, para a sociedade brasileira. Então o leitor tem memórias que o próprio autor também não tem, né, vai construir as memórias. E aí a gente escreveu, tem 7 contos escritos a 4 mãos e 2 de cada um. E eu acho que inaugura vários aspectos, principalmente aqui na literatura no Amazonas, com relação à ditadura. E não só na literatura, como na própria discussão da ditadura, é que a ditadura geralmente ela discute os presos políticos, militantes, e não discute outros vieses, como o que aconteceu com as comunidades indígenas ao redor de Manaus, dentro de Manaus, que está um pouco pincelado no livro, na Merda do Mundo. E tem os contos, eles têm informações que acabam intercalando um conto com o outro. E o personagem mais forte daí é o Coronel Pancrácio, que tem determinado conto que ele é coronel, outro que ele é general. Sim. Que é o personagem mais forte que ronda todos os livros, né? Ele e o seu bigode. A imagem do bigode é muito forte. Me diga uma coisa, o Arcângelo é aqui também, ele nasceu na cidade de Parintins, Baixo Amazonas, em 1969. Muito bem, você está com quantos anos, Thiago? 1985? Estou com 29, eu vou fazer 30. 29. Quem quiser saber mais de você, inclusive um projeto que você tem, aí você vai ter que fazer um selo, né, que você falou? Isso, já é, o selo Tissanura. Ah, já é este, então esse é o primeiro livro. Da Tissanura. Tissanura, que é... Que é uma espécie de editora, mas ela é uma simbiose da rua, né? Com a editora institucional. A gente tem um cadastro, eu tenho um cadastro na Biblioteca Nacional como editor. E ao mesmo tempo a gente vende nos sebos, né? O sebo alienígena aqui em Manaus, vende nas ruas, nos bares e na internet, né? Você vende nos bares também, isso, vende nos bares. Inclusive que a Tissanura que aparece é musa do conto O Estouro da Artéria de um Cavalo Húngaro. Não do conto, mas do personagem principal, pipoqueiro, do Estouro da Artéria de um Cavalo Húngaro. Então, de alguma forma, os livros vão se conversando aí, né? Vão fazendo... E tem tudo a ver, né? Uma classe de livro, né? Então, já que é uma editora de rua com a constitucional, a classe de livro é um bicho ínfimo, né? Desinteressante que está lá no livro. Então, a mesma coisa é a proposta da editora, né? Ajudar o pessoal novo que está escrevendo, que a gente vê que tem um gás, tem uma energia, tanto não só aqui em Manaus, mas por acaso tiver alguém nacionalmente que não tem a oportunidade de publicar, a gente gostar, a gente vai publicar, e com a ideia de vender com um preço acessível, né? Os livros são 10, 15 reais. E estamos trabalhando não só com literatura, o próximo lançamento é um livro de teatro. Muito bem. Né? Então, quem quiser saber mais de você... Facebook, né? Thiago Roner, e também a Tissanura, Edições de Rua, tem uma página no Face, tem um site. E os livros também tem página lá no Face. Muito bem. Eita, Thiago, prazer revê-lo. Vamos aí. E reverbera. O dia em que comi como faz um rico. A saudade é destrinchada aos poucos. Fico pensando se papai saberia tirar este espinhaço como estou fazendo agora. Com isso, lembro apenas de uma amargura do meu passado. Não podia comer peixe sem espinha, pois, segundo papai, era frescura, coisa de rico e japonês. Um manauara tem que comer peixe esticado. Ele falava com seu regionalismo besta. Passei toda a minha adolescência querendo comer como os ricos. A mãe falava-me para estudar bastante, fazer medicina e então ganhar muito dinheiro. Seguiu em mim uma confusão de desejos, ser peixeiro ou médico. Satisfeito e feliz, termino de tirar o espinhaço com perfeição, de tal forma que nem papai faria melhor. Pego um balde com água e jogo-a sobre a mesa para limpar o sangue. Guardo os ossos numa caixa ao lado. Com um pano, acabo de limpar o resto dos vestígios sanguíneos. Olho com admiração aquilo. Certamente, papai aprovaria minha habilidade e mamãe estaria orgulhosa de mim ao verem um corpo de Pedro sem os ossos estirado na mesa da cozinha. E enfim, sem desaprovação nenhuma, hoje comerei como faz um rico, sem espinhas.